novas configurações. Tudo bem. Tudo bem. Câmera. Todo mundo aí já? Show de bola. Tá, então esse aqui foi o exercício que a gente fez lá passada. Exercício 1 lá da apostila da URGS, utilizando a fórmula de Siebel. Tá? Ele dava aqui área 1, área 2, a gente calculou a deformação em área. Tá? Seria só um passo esse exercício. A gente calculou aqui as áreas, os diâmetros, tá? O atrito. Na verdade, ele deu os diâmetros, a gente calculou as áreas, né? O atrito foi dado também. Calculamos o ângulo ótimo, tá? 0,175 radianos, ou 10 graus. E calculamos a força baseada na equação de Siebel aqui. Tem aqui também o cálculo do KF0 e o KF1. Tá? Está em quilograma, né? Quilograma por milímetro quadrado. A gente calculou o KF médio aí para utilizar na nossa equação. Então vai ser a mesma forma que a gente vai usar, mesmo método que a gente vai usar na lista, na tarefa de vocês aí, tá? Deformação, a gente já conversou um pouco sobre calcular. O ângulo ótimo, tá? E aí, baseado no ângulo ótimo, deve ser o mesmo para todos os passes. Tá? O ângulo não muda, a deformação por passe não muda, o atrito não muda. Ou seja, o que está dentro dos parênteses aqui não vai mudar por passe. Tá? Deformação não muda por passe, vai mudar só o KF e a área. Tá? Lembrando que o KF você tem que cuidar, minha prova ficou meio estranha, para não ultrapassar o limite de ruptura do material, que é 1,2. Tá? Pelo que a gente calculou aqui já, são 3 passes, faz o recozimento, zero material, e mais 3 passes para ter o encruamento máximo. Tá? Se desse a cada 4 passes, eu quero que vocês entendam o que eu vou fazer. Passe 1, passe 2, faz o recozimento, 1, 2, 3, 4. Tá? Eu sempre vou ter o material, o meu produto final. Perdão, estou com minha câmera com os mar contato. O meu produto final sempre vai ser na maior, mais encruado possível. Mais encruado possível. Sempre, professor? Bom, não. Se eu estou fabricando uma peça que vai sofrer processos depois, eu tenho que deixar uma certa ductilidade. Agora, se eu estiver fabricando uma peça para aplicação final, tá? Eu sempre deixo ela o mais resistente possível. Mais resistente possível. Então, quando você vai comprar uma extrusão também, a gente trabalha dessa maneira, né? Deixa o alumínio o mais resistente possível. Bom, então aqui a gente calculou a força, tá? Deixa eu puxar o exercício aqui também, a gente terminar ele, que a gente não terminou. Eu vou calcular se essa redução é ou não é possível, certo? Baseado na regrinha lá dos 75%. Deixa eu puxar o exercício aqui, só um segundo. Laminação, 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 trefilação. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Ali. Exercício 1. Esse cara aqui, né? Que nós estamos considerando. Tá? Opa. Verifique se é possível realizar a trefilação, isso que a gente vai calcular agora, e calcule a máxima velocidade possível na fieira se o motor tem potência de 15 CV. Isso que a gente vai calcular agora. Tá? Observa que aqui também ele fala, né, que o alumínio admite reduções de 94%. Tá? Então, os nossos 36 ficou bem abaixo, então tá tranquilo. Tá? Na real, a gente tem 36 e mais 20 aqui, 20% de encruamento prévio. Tá? Então, no final, a nossa barra, vocês estão olhando a câmera minha aqui, ela está com 56,46. 56% de encruamento. Vamos chegar de papo, vamos para ação.
Separação. Tá? Então, eu tenho essa força, eu tenho esse material. Como eu sei se redução é possível ou não? Vou botar aqui. É possível? Tá? Para responder essa questão, a força sobre KF1 vezes área 1, tá? Tem que ser, a força tem que ser menor do que 0,75. Ou seja, a força tem que ser menor do que 0,75 vezes KF1 vezes área 1. A nossa força a gente calculou em 6 toneladas, né? 6,96. 6.960 kg força. 0,75. O meu KF final do material. Tá? KF final do material. 25,27 kg força por milímetro quadrado. E a minha área final está aqui, 490,625 milímetros quadrados. Calculadora. Vamos lá. Vocês estão vendo a calculadora? Não sei. Acho que sim. Vírgula. Opa. Vamos limpar. 75 vezes 25,27 vezes 490,925. Então, a gente vê que a força está menor do que a resistência do arame. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não queria ocupar muito espaço. Então, vamos lá, papel tá aí para gastar. Né? Tá? Isso quer dizer que a força que eu preciso para trefilar, certo? A força é menor do que a resistência do meu material. Se a força for maior que a resistência do material, o material vai romper. E não torna essa trefilação possível. Aqui a gente dá um OK. É possível. Tá? É possível. Se não for possível, professor, o que eu faço? Tá? Ou você fazem 2 passes, tá? Fazem 2 passes, ou toma algumas ações para reduzir a força. Ou mexer no ângulo, certo? Se ele não estiver no ângulo ótimo, ou mexer no atrito, tá? Mas na prática, o que eu observo é que 75% ainda é pouco, tá? 50% seria um valor tranquilo para trabalhar. A pessoa trabalha com passe, com reduções bem pequenas e bastante redução, porque não altera tanto assim o custo. Né? Não altera tanto assim o custo, e você dá mais velocidade na máquina e compensa o gasto. Tá? 0,75 por passe, isso aí. Na real, não, isso é por passe, tá? Emerson pediu ali. E aqui eu estou usando 75%, aqui eu tenho tensão vezes área. Isso aqui é a força que meu arame rompe. Então, a minha força tem que ser menor do que 75% da força que meu arame rompe. Isso que quer dizer dessa forma. Tá? Total, não teria lógica fazer total, porque eu teria que, a força total, né? Somar de todos os passes, é isso que tu quer dizer? Mas aí não teria lógica, né? Somar de todos os passes do arame e todas as resistências, né? Isso
não, eu vou ter que fazer essa verificação passe a passe. Vou fazer essa verificação passe a passe. Tá? Bom, eu já sei que é possível, que não vai romper meu arame, tá? E o próximo passo é calcular a velocidade máxima que eu consigo aplicar essa trefilação. E para isso a gente usa a relação da potência. Potência é igual a força vezes velocidade. Tá? Então a velocidade vai ser potência dividido por força. Barbada assim, né? Qual que é a minha potência lá no exercício? Vamos conferir lá. Acho que é 15 CV. 15 CV. 15. A gente está usando 700 e quanto de conversão? Eu usei isso lá em laminação, né? Deixa eu abrir aqui de laminação. Laminação, vou usar o mesmo critério. Cadê aqui? Laminação. A gente calcula a força, a potência. Aqui. 735,5. Muda de HP, né? 735,5. Tá? Isso aqui vai me dar potência em watts. Tá? Dividido pela força. Aqui tem a potência em watts. O que é watt? Watt é 1 newton vezes metro por segundo. Tá? E aqui embaixo tem a força, que eu calculei antes, aqui, né? Só que aqui ela está em quilograma-força. 6.960. 1 quilograma-força, 9,81 newtons. Tá? Então, também vou converter minha força aí para estar na unidade certinho. Aí eu vou cortar newton com newton. Tá? E a minha velocidade vai dar em metro por segundo. Vou conferir isso aqui. Deixa eu compartilhar aqui. 15 vezes 735,5, tá? 11.000 watts de potência eu tenho na minha máquina, dividido por 6960, dividido por 9,81. Vou usar de baixo, mas aqui é tudo barra, né? 0,1615 metros por segundo. Vamos conferir. 15 vezes 735,5 máxima de trefilação. O que limita essa velocidade? Limita a potência da máquina. Potência da máquina. Só a potência vai limitar? A princípio, sim. Tá? A potência é o maior fator limitante. Como a gente trabalha com a deformação a frio, a velocidade de deformação, né? O φ ponto, né? Velocidade é determinada pela potência de máquina. Processo a frio. Processo a frio. Diz que o KF é não proporcional a φ ponto. Não é proporcional a φ ponto. Então, a velocidade de deformação não influencia tanto assim o KF. Tá? Porém, se a velocidade for muito elevada, o φ ponto vai ser muito elevado, e aí o φ ponto muito elevado vai elevar o KF. Vai elevar o KF. Certo?
para esse nível de velocidades não é problema, mas quando a gente trabalha com fios, né, a velocidade começa a ficar muito elevada, tá? E aí a gente pode ter um aumento no KF do fio, certo? E até das forças dinâmicas envolvidas. Pensa que tem uma massa que tu está deslocando essa massa, né? Essa massa ela tem uma inércia. Tá? Então, quando eu começo a aumentar as velocidades, o fio é um produto que resiste à tração, mas não à compressão. Quando eu começo a aumentar as velocidades, essa massa de inércia começa a fazer influência também no meu processo. Influência no processo. Então, a priori, tá? A princípio, você não se preocupa com esse fator, mas saiba que ele existe. Tá? Saiba que ele existe, principalmente se a velocidade for muito elevada. Então, nos nossos cálculos, a gente só vai fazer a velocidade é determinada pela potência de máquina, ponto. Tá? O processo frio, se não varia, ponto. Mas na indústria eu sei que já estão se preocupando com isso aqui. Em artigos científicos a gente acompanha essa evolução. Nós estávamos. Tá. Então, essa aqui é a relação. Tá? Até vou botar um maior aqui que a gente não considera. Mas, enfim. Se eu pegar essa relação aqui e aplicar lá na equação de Sachs, tá? Lá na equação de Sachs, cadê? Essa aqui mesmo. Lá na equação de força A1 KF médio. Tá? Se eu botar KF1 aqui, enfim, né, eu consigo isolar, eu consigo dizer, ó, isso aqui tem que ser 0,75. E aí eu consigo encontrar a deformação máxima possível. Tá? E a deformação está escondida aqui dentro, ó, área 1 por área 0. Tá? Isso aqui é a exponencial da deformação, né? Enfim. Então, aqui, isso que parece um LN aqui também por causa disso. Ou 0,75 vem parar para cá, né? Enfim. A gente consegue calcular, pela equação de Sachs, qual que é a deformação máxima que o nosso material resiste, né? Nosso processo resiste. Tá? É possível aplicar. Bom. Como é que eu estou de tempo? 20 minutos, está tranquilo? Depois a gente faz mais um exemplo multipasses também para selar isso aí. Trefilação de tubos, tá? Não sei se a gente chegou a falar sobre isso na aula passada. Mas a gente... é um processo que vem crescendo, né? Que vem se tornando mais viável, né? E, enfim, como a gente falou, né, tem benefícios. Tá? Tem benefícios. Quais são os benefícios? É uma tolerância dimensional elevada, tá? E um acabamento superficial elevado. Então, onde se utiliza isso? Né? Onde se utiliza isso? Em produtos de hidráulicos, por exemplo, cilindros hidráulicos se usa bastante tubos trefilados. Tá? Você tem material encroado, uma espessura de parede reduzida, um material encroado, ou seja, mais resistente, e um acabamento interno já polido. Para deslizamento da gacheta interna ali, já fica pronto, tá? Já fica polido, brunido ali, enfim, só botar a gacheta e montar e sai trabalhando com o cilindro. Então, cilindros hidráulicos, cilindros pneumáticos utilizam esses tubos trefilados, por exemplo, tá? E os microtubos, aqueles da ponta da lapiseira e agulhas, certo? Também é um tubo que é reduzido via processo de trefilação. Para isso, né, a gente tem 4 processos, 4 modelos aqui diferentes de trefilação. Um é somente trefilação externa, tá? Esse primeiro aqui. O segundo, a gente tem um mandril fixo. Tá? O terceiro, o mandril móvel.
E o quarto, a gente tem uma barra interna aí, que garante o diâmetro interno do tubo trifilado. Então, óbvio, no primeiro processo a gente tem uma incerteza do diâmetro interno, tá? A gente se preocupa só com o diâmetro externo. No segundo, a gente tem um maior controle do diâmetro interno, tá? Porém, tamanhos, né, reduzidos, né, limitados, tá? Existe essa limitação da haste fixa, né? E a montagem disso aqui também tem que ser controlada. Esse mandril flutuante também é utilizado, né? O que mantém o mandril no lugar é um equilíbrio entre a força de atrito e a força normal. Tá? Consigo pescar aqui. Né? Existe uma força de atrito que tenta convidar esse mandril para passar dentro da fieira, tá? E existe uma força nesse sentido normal que empurra ele para fora da fieira. Então esse equilíbrio vai dizer a posição do mandril flutuante. Tá? Então ele é bem fácil de montar, mas ele, dependendo do atrito, pode haver flutuação do diâmetro interno, tá? Ou da espessura da parede, se você quiser pensar dessa maneira. Tá? Mas ele é bem utilizado, é fácil de montar, é um processo simples, simplificado, né? Então isso tem seus benefícios. E o último de barras, então também você tem uma tolerância maior no diâmetro interno, mas limitação quanto a máquinas, né? Para o tubo, a deformação é um pouquinho diferente, né? Porque a gente tem a coroa do tubo, né? A deformação é em relação à deformação do diâmetro externo e interno, né? Então a gente tem aqui a área antes da deformação, a área inicial, né? O diâmetro externo menos o diâmetro interno, Dzão menos Dzinho, e após a trefilação, Dzão menos Dzinho, diâmetro externo e diâmetro interno. Então isso que quer dizer essa notação. E a força, tá? Ela vai ser uma fórmula simplificada também, área KF vezes Φ, né? Dividido por uma eficiência, que essa eficiência pode variar de 0,4 até 0,8. Então, uma estimativa. Tá? Então, depende da experiência no teu processo, né? de definir qual que é a eficiência para o teu produto, para o teu passe de tubo. Bom, basicamente é isso aí de tubos, tá? Um exemplozinho, não, né? Bom, depois eu dar uma procurada. Defeitos de fabricação que podem acontecer na trefilação. Tá? Então, o processo, por ele ser relativamente simples, todos os defeitos ou vêm da matéria-prima, ou vêm da fieira, ou vêm da lubrificação. Tá? É o que mais tem influência, tá? no teu produto. Então, matéria-prima ela pode flutuar mais dúctil ou menos dúctil com a especificação. Isso vai trazer diferenças tanto nas propriedades mecânicas quanto no processo de trefilação, né? Inclusões ou trincas provenientes de processos anteriores também podem gerar defeitos. Tá? A fieira, que é a nossa ferramenta, ela vai sempre ter desgaste, né? Ela vai sempre desgastar. Então, o controle desse desgaste, ele também é um ponto para ser observado no controle dos defeitos, né? Controlar quanto a fieira está desgastada. O primeiro fato que pode vir a apresentar, deu defeito no produto. A primeira coisa que você vai olhar vai ser a fieira, né? Como está a fieira. Desgaste ou quebra da fieira, geometria incorreta, né? Principalmente a parte cilíndrica. Conforme você vai afiando a fieira, ele vai reduzindo a parte cilíndrica, né? E reduzindo a questão da calibração, enfim, pode gerar problemas de dimensional no teu produto final. E o arame desalinhado com a fieira. Então, seria uma questão de máquina. Lubrificação
insuficiente ou deficiente, tá? Porque como é um processo que envolve arames, dimensões justas, então você tem que garantir que o lubrificante chegue lá na fieira, né, no ponto de interesse. E impurezas na lubrificação, partículas duras ali, que vão riscar ou trincar ou romper o teu arame. Romper o teu arame. Defeitos de fabricação, fratura dúctil com estrangulamento. Então, não sei se vocês estudaram lá no ensaio de tração, um material dúctil, ele rompe dessa maneira. Tá? Ou dessa maneira aqui. Né? Com uma estricção, um empescoçamento, redução de área e fratura do tipo Tassacone. Né? Do tipo cone. Isso indica excesso de tensão. Tá? Então, onde é que pode vir o excesso? Porque o material ele rompeu como ele era para romper, né? De forma dúctil, não de forma frágil. Então existe uma força que sobrecarregou o teu material, né? E fez ele romper. Tá? Então isso é excesso de tração. De onde é que vem esse excesso de tração? Pode vir da pouca lubrificação. Né? Aumenta a lubrificação lá no teu, da forma de força aqui, aumenta o atrito, desculpa, né? Reduz a lubrificação, aumenta o atrito no teu processo, ó, aumenta diretamente a força. Tá? Aumenta diretamente a força. Eu estava aqui. Excesso de espiras no anel tirante. Lembra que eu mostrei o videozinho da bobina tracionando o arame, né? Então, se eu tiver muitas voltas naquele rolo, certo? Se eu tiver poucas voltas, pode acontecer o escorregamento e o processo se autoajustar. Agora, se tiver muitas voltas, pode ser que ele enforque o teu arame, né? E venha a romper, certo? Esse anel tirante, né? Tirante rugoso, a mesma ideia, né? A rugosidade, a aplicar tensões além do desejado no processo. Ou redução excessiva a ângulo grande. Tá? Pode acontecer também da fratura, não sei se fala aqui mais para frente ou não, do teu material vir muito mole, né? Com as propriedades mecânicas diferentes da especificação, né? Muito mole, muito dúctil, e aí vai fraturar de forma dúctil sem apresentar a tração necessária para realizar o processo, né? Como vocês viram, quem aplica a força é o próprio material no processo. Então, se o teu material não estiver rígido, tá? Ele não vai aplicar força e não vai realizar a trefilação. Né? Não vai tornar a trefilação possível. Os 75% não vai ser suficiente para realizar a trefilação. Tá? Fratura com trinca abertas em duas partes, então causada no processo de laminação. Né? Lembra que a laminação achatava os grãos, né? E esse achatamento de grãos facilita a trinca nesse sentido, tá? No processo posterior. Então, lembra quando a gente falou da laminação, né? Esse processo de laminação, a gente vê o defeito da laminação no processo posterior, que vem depois, certo? Aqui, por exemplo, está vendo o defeito lá do processo de laminação, tá? E por isso que a laminação é um processo complicado no sentido de se der algum problema no processo de laminação, o recal é grande, né? A quantidade de peças que eu tenho que substituir no mercado, a quantidade de matéria-prima ou lotes de fabricação é um lote grande. Quando a gente estiver trefilando ver esse defeito, com certeza já laminou umas toneladas aí de arame. Tá? Escalonamento, que seria a diferença de diâmetros ao longo do meu arame e da minha barra, certo? Então isso aqui a gente viu será que a gente viu aquela questão do gume falso, né? Acho que eu mostrei para vocês, né? Por um momento aí. E a questão do gume falso, então vai gerar partículas encroadas, né? Tal qual acontece lá na usinagem, no teu processo de trefilação, e essa partícula vai se desprender e vai causar uma diferença no diâmetro.
Diferença no diâmetro. Acho que quando a gente falou de atrito, a gente falou sobre isso, né? Então, isso vai acontecer no processo de trefilação. Por quê? Porque a gente está trabalhando um material dúctil, alumínio, cobre, latão, com uma ferramenta, tá? Dura. Como acontece na usinagem? Vai acontecer a mesma mecanismo de desgaste que vai acontecer lá na usinagem. Fratura em ângulo, marcas em formas de V, tá? Então isso é o que a gente vê no nosso produto, certo? Isso acontece devido à redução grande e parte cilíndrica pequena, tá? Então aqui está aquela questão da fieira muito afiada, que foi muito afiada, gastou a fieira, terminou a vida útil da fieira, certo? Então essa parte cilíndrica pequena, ela não guia suficiente as tuas tensões internas aqui do teu material, tá? E pode levar algum ponto ao escoamento, né? E esse ponto ao escoamento, enfim, vai gerar essa marca em forma de V. Por que em forma de V? Porque eu estou tracionando a minha peça, tá? Então ela faz esse dentinho aí. Tá? Risco lateral com ou sem fratura, também a mesma coisa, né? Partículas duras inclusas no fio, certo? Proveniente do processo anterior ou do processo da fieira, né? Do desgaste da fieira. Borra na fieira causa o rompimento do fio, canto vivo, desalinhamento do fio com a fieira, né? Então, se eu ficar raspando o fio aqui no canto da minha fieira, também vai causar um acúmulo de material. Esse material vai encruando, vai amassando e vai causar defeitos, tá? Isso que a gente falou, ruptura tipo cones, força normal na deformação do metal dentro da fieira, também marcas de V, né, no sentido da tração do teu material aí, pode levar à ruptura, tá? Tendências tecnológicas, para onde é que a gente está estudando trefilação, né, os engenheiros mecânicos de processo, claro, aumento da velocidade, óbvio, isso aqui é redução de custo, isso aqui é aumento de produtividade, tá? Aumento da redução, quanto mais reduções eu fizer, menos passes eu vou precisar, tá? Alteração da geometria da fieira, então já existem estudos de fieiras não cônicas, mas sim com uma certa curvatura, tá? Que trazem benefícios aí no teu processo. E isso justamente com a descrição das tensões da fieira ali, pelo método de elementos finitos, né? E volumes finitos, enfim, para estudar aí a melhor geometria possível da fieira, né? E ter o processo mais eficiente possível. Aqui está uma formulazinha, eu não cobro isso aqui também, né? Mas como tem lá na apostila da URGS, eu deixo à disposição para o aluno aqui. Aqui a gente fala, né? A deformação total deve ser dividida em N passes iguais, tá? Onde tem múltiplos passes. E a força para tracionar o fio através da fieira provém da bobina, que é aquele tambor rotacionando, tá? E aí tem uma formulazinha que calcula quantas voltas você precisa dar na bobina para garantir a tração. Tá? Então entra aqui o coeficiente de atrito, a força do processo de trefilação, por isso que a gente calcula a força, né? E é o raio da bobina. E o raio da bobina. E a experiência recomenda que se considere R0 igual a 0,5 para arames finos e R0 igual a 1 para arames grossos, tá? Esse raio não é, esse é só um fator de conversão aí, eu achei que era raio, tá? O coeficiente de atrito varia de 0,05 até 0,1, né? Porque o processo é a frio. Bom, quanto tempo eu tenho? Eu tenho 5 minutos. Beleza. Eu queria fazer alguns passes aqui. Esse aqui de 10 até 13 é muita coisa. Não. Isso aqui é que eu passei para vocês, né? Isso, só mudei a redução aqui. Você não precisar fazer em tantos passes. Tubo não, fechou. Vou ter que fazer esse aqui, será? Isso aqui.
Vou fazer mais simplificado. Ah, eu sei onde é que tem mais simplificado. É só procurar aqui. Não, só um pouquinho, pessoal. Catamos aqui. Não estragar a prova de vocês aí, senão fica muito fácil. Aqui não tem multipostes. Vou descer aqui então. Vamos fazer esse aqui então, tudo bem. Deseja-se um arame de latão superplástico com um limite elástico de 45, e diâmetro 3. Projeto de processo de filação a frio otimizado que fabrique o arame nessas especificações a partir de fio máquina diâmetro 10. Com zero atrito igual a 0,5 e redução máxima por encurramento 60% para esse material. 60% é pouco, cara. Tem que ver. Vamos ver que é. Tá? Então, a gente tem um exemplo bem parecido com o de vocês, tá? De vocês eu peguei dessa base aqui, só aumentei o encurramento, que não vai ficar tanto recozimento, tá? E como é que por onde que a gente começa nesses casos, tá? A gente começa pelo fim, né? Não começa pelo começo, né? Começa pelo fim. Pensando no que matéria-prima eu preciso, tá? O de vocês aqui eu já simplifiquei um pouco para vocês, tá? Mas nesse caso aqui, eu vou pensar em que matéria-prima eu preciso. Que matéria-prima eu preciso? Que matéria-prima não. Que produto final eu preciso? Eu preciso de um arame de 3 milímetros, óbvio, tá? E com um limite elástico de 45 kg/força por milímetro quadrado. Ou seja, a resistência do meu material tem que ser dessa ordem aqui. Tem que ser dessa ordem aqui. Então, baseado na curva de encurramento, eu vou pensar qual a deformação eu tenho que fazer, tá? Qual a deformação que eu tenho que fazer para encontrar esta propriedade mecânica. Tá? Esta propriedade mecânica. Vamos botar aqui no papel. Puxa aqui. Eu já vou trocar as unidades, tá? Sigma E, eu já vou botar KF, então é URGS, Rio Grande do Sul, exercício 2. KF igual a 58 e na 0,24. E o KF final 45. Show. Tá? Eu vou só botar os dados aqui, tá, pessoal? Tá acabando a minha reunião. A gente vai fazer um intervalinho aí de meia hora e em 10 para as 9 a gente retorna aí. Tá? Se vocês quiserem fazer a lista e se tiver mais uma dúvida da lista lá, da tarefa, tá? Podem pedir, eu vejo que eu consigo fazer para vocês, tá? Então tá aqui os dados, tá? A curva,